6 de maio, quarta-feira, semana que está no meio, e o convite é sempre esse: vinde a mim, todos vós, vinde a mim. O convite de Jesus, vamos a Ele, vamos à palavra que Ele tem para nós. João capítulo 12, versículos de 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavras impressionantes são as palavras de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria um escândalo crer nele. Quem poderia dizer que ouviu do Pai, assim como ele ouviu e afirmava ter ouvido? Quem poderia fazer afirmações como essa? Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem poderia crer em Jesus se ele não tivesse ressuscitado? Quando ele afirma: eu sou o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Quem crê em mim nunca mais terá fome, quem vem a mim nunca mais terá sede. Puxa vida, os discípulos tiveram que ter a certeza absoluta que ele tinha ressuscitado, porque senão eles não teriam se lançado em tudo isso. A fé deles diante de Jesus, a fé judaica, considerava tudo isso, esse modo de dizer, uma verdadeira blasfêmia. Então seria inclusive um atentado contra Deus da forma como eles acreditavam. Mas quando eles viram Jesus ressuscitado, quando tocaram nas suas chagas, quando o viram cear com eles, quando experimentaram a sua força ressuscitada junto deles e o seu Espírito, eles tinham certeza que aquele que esteve e que falou com eles era Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Eles tiveram a certeza que Jesus não era simplesmente um mestre brilhante, mas era realmente a própria luz, o próprio Deus que veio iluminar todo aquele que nele crê. Então Jesus é a luz do mundo. Ele veio, como ele mesmo disse: eu vim ao mundo como luz, para aquele que crê em mim não caminhe nas trevas. Meus irmãos, então nós temos um caminho claro a seguir. Nós não estamos perdidos nem condenados à escuridão. Nós somos filhos da luz em Jesus Cristo. Pois bem, ele está dizendo então que aquele que crê nele pode ter a certeza de estar ouvindo o próprio Pai. Não crê apenas nele, mas crê no Pai, porque ele foi fidedigno, ou seja, ele disse tudo o que o Pai mandou ele dizer. Então, ouvir a palavra de Jesus é andar na luz dessa vida, é caminhar para longe cada vez mais da escuridão. Por isso é muito importante que nós nos perguntemos sempre a quem nós temos ouvido. Que palavras, quais são as palavras às quais damos crédito? Às vezes nós damos crédito a tantas palavras e gastamos tanto tempo com palavras que não nos salvam, e com as de Cristo tão pouco tempo. E praticamos tão pouco essas palavras, ao passo que seguimos tantas orientações, outras palavras que não nos podem salvar. Não é verdade? Você, às vezes, para emagrecer, faz regimes absurdos, seguindo orientações médicas. Está certo, cuidar da saúde é bom, mas para ter a vida eterna, a gente não segue o que ele disse. E por isso o mundo muitas vezes anda em escuridões terríveis. Por que o mundo tem tantos pobres? A gente devia se perguntar. Será que é da vontade de Deus que milhões, se não bilhões de filhos dele
vivam na pobreza enquanto outros têm que inventar necessidades totalmente supérfluas para gastar tanto dinheiro acumulado. O mundo anda na escuridão muitas vezes, porque não ouve aquele que é a luz e que veio ao mundo como luz. Você, a quem tem ouvidos? A quem tem ouvido? O que você segue? A quem você segue? A quem eu ouço? A quem eu sigo? Devemos todos nos perguntar. Vamos orar ao Pai do céu em nome de Jesus, aquele que tem o poder de nos dar a vida eterna. Pai do céu, nós agradecemos ao Senhor, porque enviaste o teu Filho ao mundo como luz para nós. Agradecemos porque podemos dizer, então, não estamos condenados à escuridão, nem aqui e nem depois que partirmos daqui. Agradecemos porque o Senhor enviou a luz para o mundo e ao teu próprio Filho. Ajuda-nos a andar na claridade da sua luz. Ajuda-nos a fugir das trevas, ouvindo o que Ele diz e seguindo o que Ele diz com mais decisão. Isso pedimos pelo mesmo Cristo, luz da luz, Deus de Deus invisível, Ele que vive e reina convosco, ressuscitado. Amém. Vamos receber a bênção. Deus deseja tanto nos abençoar sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e na alegria de Deus. Até breve.